Pronto para em condições? Puxa a vinheta! Meu nome é Thaís Azevedo e estou aqui de volta para falar sobre relacionamento abusivo, porque no meu vídeo anterior eu falei sobre a minha história e teve bastante repercussão. Muita gente pediu para eu fazer parte 2 contando detalhes sobre o que eu vivi. Eu vou falar sobre esse tema, mas vou abordar outros assuntos. Eu vou falar para vocês como identificar se vocês estão num relacionamento abusivo. Vou começar falando que pra gente iniciar no relacionamento a gente tem que estar bem com nós mesmos, porque se a gente não estiver bem com nós mesmos não vai fluir, não vai dar certo, então isso é importante. O relacionamento tem que ser prazeroso para os dois. Esse vídeo ele serve tanto para homens quanto para mulheres. Então, como se inicia um relacionamento abusivo? A maioria das vezes, maioria de pessoas, tanto homens quanto mulheres, tem na cabeça que ciúme é sinal de amor, mas a gente tem que ficar atento a isso porque nem sempre ciúme é forma de amar. Principalmente quando o ciúme ele se torna muito excessivo, aí ele tira a nossa paz, tira o nosso sossego e a gente fica com aquelas coisas horríveis na cabeça, faz a gente ter inseguranças, enfim. E quando o homem ou a mulher está muito apaixonado, é mais difícil ainda de identificar se você está num relacionamento abusivo ou não. Aí quando a gente percebe, aí já é tarde demais. Eu vou citar aqui os principais sinais que mostram que você está num relacionamento abusivo. Ciúmes em excesso. Você escuta coisas como: eu te amo muito e eu só cuido do que é meu. A gente tem que ficar esperta quando a gente escuta esse tipo de coisa. A gente só cuida do que é meu. Coisas como: eu confio em você, mas eu não confio nos outros. Aí começa aquelas coisas de aonde você vai, com quem que você vai, pra que essa roupa? Aí a pessoa começa a ter um controle sobre você. Porque o que acontece? Tudo que você vai fazer, você tem que passar primeiro para ela, você tem que passar primeiro para ele. Óbvio que quando a gente está no relacionamento, a gente deve satisfações, mas isso é da pessoa que, por exemplo, eu vou sair, eu vou lá e vou falar com meu namorado, eu vou sair para tal lugar com as minhas amigas. Ele não tem que ficar me questionando e me perguntando coisas como se ele fosse meu pai ou o dono de mim. Isso não existe. Mas isso vale tanto para homem quanto para mulher, gente. As meninas também têm que fazer a mesma coisa, porque vocês não são mãe deles e nem vó. Tudo bem, tudo certo a pessoa te mandar mensagem: e aí, chegou bem? Tá tudo bem? Tranquilo, tudo certo. O que eu acho, assim, pelos meus estudos e vivências, o que eu acho que não é normal, não é saudável é a pessoa querer ficar: você vai vir que horas? Você está demorando muito, esse tipo de coisa. Eu acho que não é saudável, nem para a mulher, nem para o homem. Você tem que saber falar também, né? Saber explicar ali a situação para não ficar aquela coisinha ali na cabeça do cara ou na cabeça da menina. Você tem que saber falar direitinho para onde que você vai, as amigas que vai, o horário que você vai. Eu vou estar voltando no tal horário, pra já a pessoa não ficar ali querendo te controlar e saber cada passo seu. Eu acho que um dos maiores erros também que nós mulheres e homens têm é fazer dar certo de todas as formas, achar certos tipos de coisa normal, sendo que não são, obedecer tudo cegamente. Aí a gente já vai vendo que não é uma coisa legal. Outro sinal: ele ou ela começa a te culpar por tudo. Ela ou ele fala: você fica inventando de sair, você sabe que eu tenho ciúme, você sabe que eu não gosto. Aí você vai começando a se privar de sair, de ver seus amigos, para evitar brigas e desentendimentos. Aí você começa a se sentir insegura, você começa a se sentir inseguro, achando ali, né, que você tá fazendo as coisas erradas. Aí a gente fica com aquele pensamento, né? Eu amo meu namorado, então é melhor ficar em casa pra não ter briga. Enfim.
E assim, né, ele ou ela vai caindo na armadilha ali de fazer só o que ela quer, fazer só o que ele quer. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque são os sinais claros que muita gente não quer ver, ou começa a ver e deixa pra lá pra poder continuar ali no relacionamento. Lembrando que a situação ela vai piorando, e então volto a dizer que é importante a gente abrir os nossos olhos para esses sinais. Outro sinal importante é o isolamento. Eu mencionei isso no meu vídeo anterior sobre ele querer ou ela querer te isolar em casa, em questão de você não pode sair com as suas amigas, você não pode sair com seus amigos porque eu sou ciumenta, porque eu sou ciumento, te priva de ver a sua família porque a sua família vai te ver um pouquinho meio tristinho, aí a sua família vai querer, né, te alertar que aquele relacionamento talvez não esteja te fazendo bem, porque ele tá te afastando de pessoas. É aquela questão, ele vai achar que você tá saindo com uma amiga para poder ela influenciar você a atrair ele. Ou então, ao contrário, né, serve para homem quanto para mulher. Ou então você tá conversando com um amigo de anos, aí ele vai achar que ele só tá falando com você porque ele quer alguma coisa, e vice-versa. Aí vem as falas de, você não precisa estudar, você não precisa trabalhar, eu já tô aqui, eu faço tudo pra você. Aí você vai ficando cada vez mais dependente dele, você vai perdendo sua autonomia, você vai perdendo sua independência. A estratégia dele é exatamente essa, te isolar, né, do mundo, fazer você ficar frágil e depender somente dele, precisar dele para tudo, chamar ele para tudo, para você ficar ali, né, sobre o controle dele. Outro sinal evidente é o comportamento agressivo. O que eu tenho para falar sobre isso? Que antes, eu acho, de você entrar num relacionamento, você pesquisa a pessoa, como ela é, como ele é com a mãe, como ele é com as irmãs. Eu acho isso importante, como é o comportamento dele com outras mulheres. Essa parte de agressão, ele começa primeiro socando a parede, socando a porta. Então fiquem atentas a isso, porque daí você já vê que não é um relacionamento legal ou que vai te fazer bem mais pra frente, porque vai ter uma hora que infelizmente ele vai acabar fazendo isso com você. Elas vão perdendo a dignidade, vai perdendo a autoestima, vai ficando oprimida. É muito importante, novamente, que a gente fique atenta a esses detalhes, quando a gente começa a ficar com medo das coisas, quando a gente começa a ficar chorando por tudo, oprimida por tudo. Isso vai desgastando muita gente, vai fazendo a gente desistir, né, de tudo. Então, muitas mulheres não denunciam às vezes porque não têm o acolhimento apropriado, porque sempre tem aquelas perguntas: se ele faz isso com você há tanto tempo, por que você não denunciou antes? Por que você não contou, não falou isso para alguém antes? É aquela questão da vergonha, do medo da família saber, da família da pessoa saber, não querer expor a sua vida, não querer expor a pessoa, até mesmo porque acontece de você contar, aí você vai e volta, tá entendendo? Aí fica às vezes aquelas pessoas de, você tá aceitando isso porque você quer, você voltou. É uma situação complicada que poucas pessoas entendem, mas quem realmente entende é só quem passa. E essas pessoas que estão sempre fazendo esse tipo de pergunta, que estão sempre criticando, são pessoas que não querem, às vezes, te ajudar ou já não fazem mais questão mesmo. Acontece muito. Uma coisa que é impressionante e revoltante é que quando ele te transforma, tira seu brilho, sua vontade própria, não deixa você colocar uma roupa bonita ou não deixa você se maquiar, você se torna desinteressante para ele, né? Aí eu acho isso muito engraçado. Porque o que acontece? Você se tornou um reflexo ali do que ele queria que você fosse. Aí você deixa de ser interessante, né? De ser aquela menina que se arrumava, que
botava uma roupa elegante, até mesmo para chamar a atenção dele. O que ele faz? Ele sai para procurar outras meninas que sejam interessantes, que tenham brilho, que se arrumem, que se maqueiem. Eu tava conversando com a minha cunhada e ela me lembrou, né, que uma vez o meu ex falou para ela que homem trai, que isso é normal, que todo homem faz isso. Gente, não, isso não é normal. Isso é falta de caráter, é falta de respeito com a pessoa que tá com você. Você não deve aceitar esse tipo de coisa. O que acontece a primeira vez vai acontecer sempre. Tenho o meu relacionamento hoje, que é completamente diferente do relacionamento que eu tive, tanto em questão de conversa, tanto nessa questão de fidelidade também. Eu sou completamente segura, eu tenho total confiança no meu namorado, como ele tem em mim. E é uma das coisas mais importantes, a confiança, a pessoa te deixar segura no relacionamento. Isso é importante, gente. Então nunca, em milhões de anos, quando vocês ouvirem isso, todo homem trai, isso é normal de homem. Não, isso não é normal e isso não existe. Às vezes tem homens, até mulheres também, que falam esse tipo de coisa, às vezes que é pra já ali trabalhar sua mente, te preparar para quando lá na frente não estiver se sentindo bem com o relacionamento, fazer o quê? Pegar, te trair. Mas lá você lembra que eu falei que era normal? Que isso acontece mesmo? Não, gente, não acontece, isso não é certo. Não levem isso pra vocês de é normal. É aquilo que eu falei, a falta de respeito com a pessoa que tá com você, a falta de caráter. Outro sinal que é importante a gente ficar atento são as torturas psicológicas que ele ou ela faz com a gente. O que acontece? Eles ou elas revertem a situação quando ele fez alguma besteira ou quando ela fez alguma besteira para você se sentir culpado, para você se sentir culpada, fazendo com que a gente fique se questionando e tentando formas ali de fazer o relacionamento dar certo. Enfim, a violência psicológica é aquela, né, que ele ou ela fica o tempo todo desfazendo de você, fica desfazendo de você na frente das outras pessoas, dizendo o quanto você é ruim, dizendo o quanto que você não presta. Isso é horrível, isso faz um mal à beça. Fica ali dizendo que você é incapaz como mulher, que você é incapaz como homem, que você não toma atitudes certas, você não faz isso, você não faz aquilo. É muito chato. Aí aquela parte que eu falei ali da sua autoestima, tanto mulher quanto homem, às vezes faz isso, né? A mulher humilha o cara, às vezes por ele não ter um bom trabalho, ou o cara humilha a mulher, às vezes porque ela não tá se arrumando, ela não tá passando uma maquiagem, mas sabendo que ela não tá desse jeito, às vezes por culpa dele, porque no início ela se arrumava, passava maquiagem, ele não gostava, você que tá querendo chamar atenção. A violência aí psicológica. Outro sinal, gente, que é bem evidente é a perseguição. Eu tava falando isso aqui no início do vídeo. A questão da pessoa querer saber cada passo seu. Aí você vai pra faculdade, a pessoa fica te ligando, te mandando mensagem, vem pra casa direto, vem logo pra casa, esse tipo de coisa. Eu não acho isso legal e é um sinal importante, tanto para homem quanto para mulher. É sempre bom lembrar que eu falo tanto de homem quanto de mulher, porque mulher às vezes faz muito isso, às vezes sempre, né? Por conta da insegurança e ciúme excessivo. Fica ali ligando pro namorado toda hora, você tá onde? Você falou que ia vir do trabalho direto para casa e às vezes ele quer passar na casa de um amigo para conversar. E tem meninas que não entendem isso. Homens precisam dos momentos dele, às vezes com os amigos dele, para falar as coisas que eles querem, para falar de futebol. E as meninas também, às vezes saem da faculdade mais cedo, quer parar para conversar com as amigas em outro lugar, isso também é normal. Nós precisamos, às vezes, ter nossos momentos com as meninas e eles precisam ter os momentos deles com os homens. Essa questão de querer ficar questionando, você vai vir em que horas, vem logo para casa, tudo é questão de conversa e diálogo. Tem que partir da própria pessoa. Tô em tal lugar com tal pessoa e tal hora eu vou para casa.
tranquilo. Voltando na parte de perseguição, ele ou ela fica aterrorizando você, fazendo aquele terror, né, psicológico. Você tem que vir direto para casa. Se você não vir direto para casa, a gente vai brigar feio. Esse tipo de coisa. Isso são sinais evidentes de que o relacionamento não está indo bem. E isso tem que ser visto lá do início. Porque esse tipo de coisa vai acontecendo e a pessoa começa a ter domínio sobre você, né? Aí você começa a sair correndo do seu trabalho para ir para casa, porque ele quer te ver logo em casa ou ela quer te ver logo em casa. Você não pode fazer mais nada a não ser trabalhar e ir para casa. Faculdade e ir para casa. Porque você tem que ir para casa, sei lá, fazer a comida dele, porque tem que ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Tanto para homem quanto para mulher. Essa parte eu vou falar mais de mulher. Tem muitas mulheres que ficam com o emocional completamente abalado, às vezes sem saber, né, que está num relacionamento abusivo, antes mesmo das agressões físicas, porque lá no início teve as agressões psicológicas, que eu acabei de falar, essa questão de querer ficar perseguindo a pessoa, mexendo ali com o psicológico dela, de tudo que ela tem que fazer, ela tem que falar, ou ela tem que sair correndo para poder ir embora porque ela não quer arrumar briga. Vou embora, não vou ver minhas amigas porque senão ele vai brigar comigo. Isso acontece muito. Inclusive, eu tenho uma amiga que deixou de sair várias vezes para se encontrar comigo e com as minhas outras amigas porque o namorado dela fica nervoso, fala, né? Aí para não brigar, às vezes... A maioria das vezes, para não brigar, ela não ia ver a gente, não ia se encontrar com a gente, com medo também. Olha só, com medo também dele sair para encontrar os amigos dele. Aí fica os dois naquela, eu não vou sair porque se eu sair, ela vai querer sair para sair com as amigas delas e vai rolar aquela briga lá. Você sai com as suas amigas, você aprontou. Você sai com seus amigos, você aprontou. Essa questão que eu vou falar agora é por conta do meu ex-relacionamento e também por conta de conversas com outras meninas e relatos que eu ouvi. É aquela questão, eles deixam a gente tão frágil emocionalmente, tão fraca, que a gente não consegue sair da situação, a gente fica se culpando, a gente fica se questionando o porquê o relacionamento não dá certo e a gente fica ali tentando agradar a pessoa, tentando fazer ela feliz a qualquer custo para não terminar, né, o relacionamento, para a pessoa não terminar com a gente ou até mesmo para não trair a gente. A gente fica com esse medo, com esse receio, porque a gente tá ali às vezes dependente dele, porque saiu da faculdade, saiu do trabalho, às vezes tá com um filho pequeno, aí... Enfim, tem vários tipos de violência, tem a violência patrimonial, ficou com raiva de alguma coisa que viu no seu celular, de repente uma foto com uma roupa diferente que ele não gostou, ele pega seu telefone com raiva e quebra. Ou às vezes ele tá incomodado, que você tá se esforçando muito para estudar, que você quer melhorar e ele não aceita isso. Acontece muito. Mulheres que querem ter sua independência financeira, tá ali se dedicando, estudando, tá trabalhando também. Aí acontece do cara chegar com raiva, rasgar seu caderno. Porque assim, você tendo a sua independência financeira, você não vai estar ali, né? Nas mãos dele fazendo tudo o que ele quer na hora que ele quer. Tem a violência sexual, né, que é o abuso. Às vezes você não tá num dia legal, às vezes, sei lá, você tá chateada com alguma coisa e ele fica ali te perturbando, querendo te esforçar a fazer a tal situação. Isso é uma violência, né? Mesmo que você esteja casada, você fala não, é não, gente. Às vezes a menina não tá se sentindo bem. Se ela falar que ela não tá legal pra ter relação, ela falou não a primeira vez, é não. Não fica insistindo ali, querendo fazer as coisas, porque não vai ser legal. Meninas, não façam pra agradar nunca. Você realmente não está se sentindo bem? Não, acabou, não faça pra agradar, porque você fazendo esse tipo de coisa vai deixar o seu psicológico muito
abalado e vai te destruindo aos poucos e vai te desgastando, vai te deixando mal. É importante que vocês façam esse tipo de coisa só quando vocês estiverem completamente bem. E vocês, homens, tentam entender os momentos das meninas. Essa questão de quando elas não estiverem se sentindo bem. Não fica forçando a barra ali para o relacionamento não ir desgastando ou destruir o relacionamento de vez. Essa questão que eu vou falar agora foi o que eu vivenciei no meu outro relacionamento e provavelmente meninas também vivenciam isso no relacionamento delas, ou não. Acontecia dele colocar pornografia para tentar mexer com a minha mente de alguma forma, psicológico, para ver se eu ficava mais à vontade para fazer as coisas com ele, mas eu ficava mais desconfortável ainda. Aí, né, ficava pior a situação porque me forçava de qualquer jeito. Então, gente, o cara que faz esse tipo de coisa, em questão de abuso, ou tenta mexer com a sua mente de alguma forma para te estimular ali, mesmo você não querendo, ele não te respeita. Ele tem que respeitar o seu momento de não estar bem. Ele às vezes te vê só com uma coisa que tá ali, quer usar pra fazer, né, as coisas que ele quer. Não é assim que funciona, de jeito nenhum. Tem que estar bom pros dois sempre. É aquela questão, não façam pra agradar, porque isso destrói o psicológico da gente. Se o cara fica ali, né, insistindo nessa situação, mesmo você não se sentindo bem, sai fora dessa, porque toda vez vai ser isso e não faz bem. Gente, relacionamento abusivo, ele é muito perigoso. É uma coisa horrível. Quem vivenciou, quem está vivenciando sabe que isso é horrível e que destrói a gente psicologicamente. Por anos, a gente termina, às vezes não supera ou supera. Tenta entrar num outro relacionamento, não consegue, por medo, né, de acontecer a mesma coisa. Esses sinais que eu falei, é preciso que vocês fiquem atentas a eles, porque a situação só vai piorando do ciúme excessivo, da perseguição, das palavras de baixo calão, de querer te ofender, te humilhar de alguma forma, às vezes falando que você não é suficiente ou que você, sabe, tenta acabar com a sua autoestima. Relacionamento assim não faz bem, tanto para homem quanto para mulher. Eu vou entrar em detalhes em outros vídeos de como é um relacionamento saudável e pelo relato de outras meninas que passaram pela mesma situação e contaram como é a relação delas hoje também. Eu vou falar sobre isso. A gente não precisa ficar com medo de se envolver com outras pessoas, porque ninguém é igual a ninguém. É importante que tanto o agressor quanto a vítima procure ajuda profissional, né? Um psicólogo ali. Às vezes o agressor passou por alguma coisa na infância ou na adolescência que acarretou dele ser desse jeito hoje em dia, ou não, ou é dele mesmo. E a vítima, né, que passa por todas essas coisas, às vezes as pressões psicológicas é pior do que as agressões físicas, porque é aquela questão de matar a sua autoestima, de matar o seu amor próprio. O terror psicológico, ele acaba completamente com a gente. A gente deixa de estudar, a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de ver nossos amigos, a gente não se arruma, a gente não faz mais nada, porque ele deixou a gente completamente destruída. Aí que vem, né, as depressões, as crises de ansiedade, os questionamentos de por que eu aturei isso tanto tempo. Aí vai ter as respostas para essas perguntas depois que a gente supera, depois que a gente passa por isso. Eu aturei isso tanto tempo porque eu tinha esperança dele melhorar. Eu aturei isso tanto tempo porque eu tinha vergonha. Gente, não melhora nunca. A tendência é só piorar. Bateu a primeira vez, vai bater sempre. Te traiu a primeira vez, vai te trair sempre. Te xingou a primeira vez, te humilhou a primeira vez, vai humilhar sempre. E só vai piorando a cada vez que você termina e volta. É só
só piora. Lembrando que isso vale para homem e para mulher. Passar por todas essas coisas que eu falei é muito doloroso. A gente perde amigos, a gente perde contato com a família, perde o nosso amor próprio, perde a nossa liberdade. Então, gente, aí vocês já vão vendo que esse relacionamento não está fazendo bem. Se a gente perde tudo isso, o que a gente tem? A gente não tem nada além de um relacionamento tóxico. Você que gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Você que passou por esse tipo de experiência, comente aqui ou me chama nas redes sociais, eu posso te ajudar de alguma forma, a gente trocar ideias. Você que me assistiu até aqui, muito obrigada, estou muito feliz. Você comentando, compartilhando com os amigos, ajuda o canal a crescer, me ajuda também. E até o próximo Thaís Bentes Kids.